Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? E aí, já descansaram bastante esses 15 dias? Prontos para um recomeço? A gente vai iniciar com período de oração, classificação do sujeito e predicado, pois é uma revisão dos capítulos 1 e 2 que a gente já teve até agora. Tudo bem? A gente já viu na nossa aula que período é a frase que tem um sentido completo. Ela vai da letra maiúscula ao ponto. Esse ponto pode ser ponto final, ponto de exclamação ou ponto de interrogação. Lembrando que ponto e vírgula não finaliza período e vírgula apenas dá uma pausa. A gente não pode finalizar com eles, certo? Então, o período vai acabar com pontuação final, exclamação ou interrogação. Um exemplo, nós estudaremos em casa para garantirmos a saúde da população. Inicia com a letra maiúscula, finaliza com o ponto final. Isso é um período. Dentro do período pode haver uma ou mais orações. O que é uma oração? É toda a informação que está ligada ao verbo. Como assim? Nós estudaremos em casa para garantirmos a saúde da população. Nós temos dois verbos. O primeiro é o verbo estudaremos. O segundo é o verbo garantirmos. Então, nós vamos ter duas orações. A primeira oração, nós estudaremos em casa, está toda em volta do verbo estudaremos. A segunda oração, para garantirmos a saúde da população, está toda em volta do verbo garantirmos. Dessa forma, nós podemos classificar os períodos em simples ou composto. Acredito que vocês também vão lembrar disso. Período simples é quando ele apresenta só uma oração. Exemplo: nós estudaremos em casa. O período acabou aqui, ele tem um ponto final. Como ele tem apenas um verbo, ele vai ter só uma oração. Já o período composto, ele vai apresentar duas orações ou mais. Nesse caso, nós temos duas orações. O período é: nós estudaremos em casa para garantirmos a saúde da população. Reparem que nós não temos pontuação para finalizar esse período, ele só acaba aqui, na população. Então, nós temos dois verbos, igual o primeiro exemplo. Uma oração, nós estudaremos em casa. A segunda oração, para garantirmos a saúde da população. Tudo bem? Importante a gente lembrar que quando tem uma locução verbal, a gente tem apenas uma oração. Nós vamos estudar em casa. Vamos e estudar, os dois são verbos. Mas quando eu trabalho com dois verbos juntos, a gente chama de locução verbal, porque nós temos dois verbos dando apenas um significado para a frase, certo? Dessa forma, a gente vai ter uma oração apenas. Nós vamos estudar em casa. A nossa ação é estudar. Então, a partir da locução verbal, a gente vai classificar apenas como uma oração. Depois de ver o que é período e o que é oração, a gente vai ver dentro da oração o que é o sujeito e o predicado. O sujeito é a parte da oração que declara alguma coisa, que faz alguma coisa, né? Então, a gente sempre fala que ele vai cometer a ação. E o predicado é toda a informação que pode ser dado sobre o sujeito. Lembrando que esse sujeito pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter uma só.
e o predicado vai ser a informação sobre esse sujeito. Nossos alunos organizarão uma ótima rotina de estudos. Quem organizará? Os nossos alunos. Então, nossos alunos é o sujeito dessa oração. Qual é a informação sobre os nossos alunos? O que eles vão fazer? Organizarão uma ótima rotina de estudos. Então, essa parte é o predicado. Lembrando que para a gente identificar o sujeito de uma frase, a gente pode perguntar sempre para o verbo: quem faz? Nesse caso, nesse exemplo, quem organizará? Ou o que organizará? Então, fazendo essa pergunta, a gente consegue identificar esse sujeito com um pouquinho mais de facilidade. E a informação sobre ele vai ser o predicado, como já havia sido dito. Esse sujeito, depois de identificado, a gente pode classificar. Ele pode ser classificado em simples, quando apresenta apenas um núcleo. Mas, professora, o que é o núcleo do sujeito? O núcleo é sempre a palavra mais importante. Então, lembrem, sujeito são todas as palavras ou conjunto de palavras que responde à nossa pergunta ao verbo. Quem organizará? Nossos alunos. O sujeito, nossos alunos. Qual é o núcleo desse sujeito? É apenas alunos, porque alunos vai ser a palavra mais importante. Então, alunos é o núcleo do sujeito. O que esses alunos vão fazer? Organizarão uma ótima rotina de estudos. Se ele tem apenas um núcleo, esse sujeito vai ser classificado como simples. Simples, apenas um núcleo. Já o sujeito composto, ele vai apresentar 2 ou mais núcleos. Exemplo: nossos alunos e professores organizarão uma ótima rotina de estudos. As palavras mais importantes, ou seja, os núcleos desse sujeito, são alunos e professores. Lembrando que o "e", que está ligando eles, não entra, tá? Então, alunos, professores. Pois quando eu pergunto quem organizará uma ótima rotina de estudos, nossos alunos e professores. É o sujeito. Núcleo, palavras mais importantes. Alunos, professores. Já que nós temos dois núcleos de sujeito, então a gente vai ter esse sujeito composto. E a última classificação desse sujeito é sujeito oculto ou elíptico. A gente trabalhou mais com oculto. Ele não vai aparecer na oração, mas pelo verbo a gente consegue identificar quem é esse sujeito. Organizarão uma ótima rotina de estudos. Quem organizará? Eles ou elas? Vai ser o sujeito, só que não está aparecendo na frase. Como ele não aparece na frase, ele está oculto, ele está escondido, então ele é classificado como oculto ou elíptico. Estão lembrando? Conteúdo já dado, só para a gente fazer uma revisão. E os tipos de predicado, então? A gente tem os verbos do predicado e eles podem ser nocionais ou significativos. É quando o núcleo desse predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado, que é a informação dada do sujeito, sendo significativo, sendo importante. Ele é o verbo, então, ele é um verbo núcleo, ele é um verbo importante. Ele é chamado de nocional ou significativo. Quando esse verbo não é importante, ele não é o núcleo do predicado, ele vai ser um verbo não nocional ou também chamado de ligação. A gente falou muito de verbo de ligação em sala. E dessa forma, o predicado pode ser classificado em predicado verbal, quando o núcleo é um verbo. Todos estudam com empenho. Quem estuda? Todos. Então, todos é o sujeito.
Qual é o predicado? Estudam com empenho. Palavra mais importante desse predicado, ou seja, o núcleo desse predicado, é estudam. Dessa forma, nós temos estudam, verbo, ele é um predicado verbal. Já o predicado nominal, quando o núcleo não é verbo. Exemplo, todos são estudiosos. Quem é estudioso? Todos. Todos é sujeito. Estudiosos não é verbo, mas ele é o núcleo do predicado. Sendo assim, o verbo, que é o verbo são, é apenas um verbo de ligação. E esse predicado fica classificado como predicado nominal, já que o núcleo dele não é verbo. Nesse caso, ele é um adjetivo. Ok? Para a gente relembrar essa atividade, esse conteúdo, eu vou pedir para que vocês façam atividade do livro 1, atividade suplementar. Então, livro de atividade suplementar número 1. Vocês vão fazer a leitura das páginas 11, 12 e 13, que é o capítulo 2, o texto se chama A Doida, e fazer os exercícios das páginas 13, 14 e 15. Eu vou fazer a correção dos exercícios, então eu peço que vocês me mandem por e-mail a fotografia ou já estejam com ele pronto para me mostrar lá na sala que a gente vai ter a conversa no aplicativo Zoom. Então, quem não baixou o aplicativo ainda, aproveita para baixar, que dá para ver até pelo celular, ou pode fazer direto no computador com a ID que eu vou mandar, que já está embaixo dessa aula, ok? Eu vou tirar as dúvidas e fazer a correção na segunda-feira, dia 6, das 10 horas até as 10h30 da manhã. Tudo bem, gente? Caprichem na atividade de vocês, façam com atenção, porque agora a gente vai se adaptar com esse novo formato de estudo, certo? O conhecimento não está na mão dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Então, vamos caprichar, vamos fazer, vamos estudar, vamos tirar dúvidas. Não vai tirar dúvida no Zoom, tem que participar da aula mesmo assim, vai ser feito chamada, mas pode deixar sua dúvida no comentário do Insta, ali embaixo da própria aula, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, certo? Beijinhos de quem está com muita saudade, professora Andressa. Até a próxima!